Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez gravando a segunda parte da nossa pequenina série de 3 vídeos falando sobre chamada ministerial. Eu senti hoje no coração de estar dividindo com os irmãos, né, esse vídeo que fala sobre o chamado ministerial. Eu tenho um material legal sobre o chamado ministerial. E eu vou estar chamando aqui, estar dividindo aqui com os amados irmãos a segunda parte, que é a primeira parte. Eu expliquei que o chamado ministerial ele é dividido em 3 tipos de chamada. A chamada universal, que eu falei no primeiro vídeo, a chamada ministerial, que eu vou falar agora no segundo vídeo, e a chamada específica, que eu irei falar no terceiro vídeo da série sobre chamada ministerial. Primeiramente eu quero pedir a todos que estão assistindo esse vídeo para que se inscrevam no canal, para que deixe o joinha, clica no sininho para nós estarmos podendo dividir toda vez que sair um vídeo no canal, você saber, né? Para você ser informado pelo YouTube. Nós sabemos que falar da palavra de Deus no YouTube não é uma coisa simples, né? Que ele não divulga, não notifica. Realmente é uma coisa bem complicada. Mas estamos aqui para falar da palavra do Senhor, para estar dividindo com os amados irmãos aquilo que a gente aprende, né, no nosso dia a dia, nos nossos estudos, né? Nós estamos aqui para falar da palavra de Deus, para estar dividindo a palavra de Deus com todos os amados. Então vamos ler o versículo principal, né, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou os 12 para estarem com ele e para enviar a pregar. Amém? Nós falamos no outro vídeo sobre a chamada... chamada universal. Eu vou só estar dando uma repassada, que a chamada universal é extensiva a todas as pessoas indistintamente. Todas as pessoas são convidadas à salvação e são chamadas ao arrependimento. A chamada universal é a primeira chamada de Jesus, de Deus para nossas vidas, que nos chama ao arrependimento, que nos chama a nos converter, a botar o nosso caminho para um caminho de vida seguindo os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar sobre chamada ministerial. A chamada ministerial é uma espécie de segunda chamada. A primeira chamada é o arrependimento e a salvação. A segunda chamada é a convocação do Senhor da seara às pessoas escolhidas para o exercício da obra de Deus. A primeira chamada é para todos, porém, a segunda chamada é para um grupo seleto. Quando Deus escolheu a nação de Israel para ser o seu povo peculiar, ele os chamou as 12 tribos. Quando Deus escolheu Israel para ser o povo de Deus, quando ele separou Israel, ele chamou exatamente as 12 tribos, né, para que servisse a ele, para que seguisse os ensinamentos dele. Porém, entre as 12 tribos, ele escolheu e chamou para o santo ministério apenas a tribo de Levi. Quer dizer, das 12 tribos, Deus separou uma para o exercício do sacerdócio. A chamada ministerial deve ser valorizada, porque todos os homens chamados por Deus precisavam ser qualificados. Existe um ditado que diz: Deus não chama os capacitados, porém capacita os que ele chama.
Porém, podemos acrescentar: Deus chama os capacitados por Ele, e Ele capacita também os que Ele chama. Deus o capacitou ainda mais. Vejamos. Moisés se achava incapaz, mas era capacitado, e Deus o capacitou ainda mais, né? Moisés achava que ele era um homem duro de fala, que ele não sabia falar, que ele tinha dificuldade, que ele não era capacitado. Mas quando Deus o chamou, Deus sabia que ele era capacitado, e Deus o capacitou ainda mais. E é assim, quando Deus nos chama a um ministério, quando Deus nos chama a um trabalho ministerial, quando Deus nos chama para fazer a obra de Deus, Ele nos capacita, Ele nos prepara. Deus nos chama porque Ele conhece o que nós somos capazes. Deus conhece o nosso coração melhor que a gente. Então Ele nos chama e nos capacita ainda mais para estarmos na obra dele. Amém? Um homem formado em todas as ciências do Egito não poderia ser incapaz. Moisés era formado em todas as ciências do Egito. Os escolhidos para ajudar Moisés precisavam ser qualificados e capazes. Os anciãos auxiliares de Moisés precisavam ter qualidade de líderes. Em Crônicas 9:13, havia 1.700 homens capazes para a obra do ministério na casa de Deus. Os engenheiros e arquitetos do tabernáculo precisavam ser qualificados. Os arquitetos e engenheiros do Templo de Salomão precisavam ser qualificados. Os primeiros obreiros consagrados na igreja primitiva precisavam ser qualificados. Em 1 Timóteo 3, do 1 ao 13, estão todas as qualificações exigidas nas pessoas chamadas para o ministério. Vamos lá em 1 Timóteo. Vamos procurar na palavra de Deus, em 1 Timóteo, Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, 1 Timóteo 3, do 1 ao 13. Assim diz a palavra do Senhor. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sombrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se Jesus, misericórdia. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça. Não seja neófilo, para não suceder que ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e que, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que elas sejam
respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos justas preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. São aqui todas as qualificações necessárias para que nós possamos exercer, o nosso chamado ministerial. Deus fala especificamente, sobre o chamado ministerial. É uma segunda chamada dentro do chamado à salvação. É uma chamada que nos mostra e que nos leva à capacitação do Senhor para nós, para a minha, para a sua vida, para aqueles que são chamados à obra de Deus. Amém? Vamos estar encerrando esse segundo vídeo por aqui. Eu peço que você se inscreva no canal e que deixe seu joinha e que Deus abençoe sua vida.